Nós vamos analisar agora o método hermenêutico concretizador. Como o próprio nome diz, também é um método concretista, assim como o anterior, tópico problemático, e um método que foi desenvolvido pelo Konrad Hess, aquele autor do famoso livro A Força Normativa da Constituição. Konrad Hess, ele é um dos responsáveis pelo catálogo de princípios utilizados na interpretação da Constituição. Esse catálogo, que teve a participação dele, no que se refere aos princípios que ele menciona, foram princípios inspirados na obra do Fivék, que a gente acabou de ver, do método tópico problemático, e do sociólogo Niklas Luhmann, a famosa teoria dos sistemas, né, que vocês talvez já tenham estudado. Então, a obra do Fivék e do Luhmann foram as obras que inspiraram a criação desses princípios pelo Konrad Hess. O Konrad Hess, ele sustenta que interpretação e aplicação constituem um processo unitário. O que significa isso? Significa que, como este é um método concretista, que parte da necessidade de existência de um problema concreto, você só pode interpretar a Constituição se for para aplicar a sua norma a um caso concreto. Ao mesmo tempo em que você só pode aplicar uma norma a um caso concreto, se antes você interpretá-la. Então não existe na visão dele, dentro dessa concepção do método hermenêutico concretizador, interpretação sem aplicação e nem aplicação sem interpretação. Porque você só interpreta se estiver diante de um problema concreto a ser resolvido com a aplicação daquela norma. E você só tem como aplicar se interpretar a norma. Este método ele possui 3 elementos básicos. O primeiro deles é a norma, que é um elemento que não é necessário no tópico problemático, como nós vimos, mas aqui não. Aqui é um elemento indispensável, ou seja, você só tem como utilizar o método hermenêutico concretizador se houver um dispositivo do qual você vai extrair uma norma a ser aplicada. Sem este dispositivo a ser interpretado para a criação da norma, não tem como utilizar o método hermenêutico concretizador. Segundo elemento básico, compreensão prévia. Assim como no método anterior, o intérprete ele tem que ter uma compreensão prévia, tanto do problema a ser resolvido, quanto da Constituição. Então, o indivíduo que não tem uma compreensão prévia, seja do problema, seja da Constituição, ele não tem como utilizar o método hermenêutico concretizador. O que vai de encontro à ideia do Peter Heberle, que nós vamos ver aqui no método concretista da Constituição aberta, onde, para ele, qualquer um que vive a Constituição é seu legítimo intérprete. Aqui não. Aqui, somente aqueles que têm essa compreensão prévia é que podem fazer a interpretação constitucional, pelo menos através deste método. E, por fim, como é um método concretista, qual que é o terceiro elemento básico? Vamos ver se vocês pegaram a ideia aí. É o problema concreto a ser resolvido. Sem esses 3 elementos, a norma, a compreensão prévia e o problema concreto a ser resolvido, não tem como utilizar o método hermenêutico concretizador. Embora esse método seja um método que utiliza a teoria do Theodor Fivék, o método tópico problemático, ele faz o caminho oposto. Para o Konrad Hess, deve haver uma primazia da norma sobre o problema, e não uma primazia do problema sobre a norma, como preconiza
o FIVEG. Tanto que a norma aqui é um elemento indispensável. Então, Konrad Hess tenta superar as críticas que são feitas ao método tópico problemático nesse sentido, de que deve haver uma primazia da norma sobre o problema, ou seja, o intérprete deve partir da norma para a solução do problema, e não do problema para encontrar a norma que vai justificar a decisão. Quinto método. Esse é o mais cobrado de todos que nós vimos até agora. Foi cobrado na prova do TJ do Distrito Federal e Territórios em 2014, MP de Minas em 2017, TJ da Bahia em 2019. Então, o método normativo estruturante do Friedrich Miller. Segundo Miller, nós devemos falar em concretização da norma e não em interpretação da norma. Porque a interpretação ela é apenas uma das etapas de concretização, ainda que seja uma das etapas mais importantes, mas ela não é a única. Ela é uma das etapas, como a gente vai ver aqui, é um dos elementos para a concretização da norma. Por que se chama método normativo estruturante? Para vocês guardarem, vocês podem fazer a seguinte associação. O Miller, ele estabelece uma estrutura para a concretização da norma. Por isso, normativo estruturante. Ele estabelece uma estrutura para a concretização da norma. Ele estabelece quais são os elementos que devem ser utilizados nesta concretização. Antes da gente ver quais são esses elementos, é importante trazer uma distinção que ele faz, que é muito utilizada pela doutrina, entre programa normativo e domínio normativo. O programa normativo, ele é o texto da norma. É aquilo que está escrito. Então, quando você pega a Constituição lá no artigo 5º, quando ela diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, e, nos termos seguintes, aquilo dali não é uma norma, aquilo dali é um texto. A partir da interpretação desse texto é que nós vamos extrair uma norma, ou seja, um comando vinculante obrigatório. Então, quando ele fala em programa normativo, ele está se referindo ao texto da Constituição. Já o domínio normativo é a realidade social tratada por aquele texto. É a realidade social subjacente à norma. Então, ele faz uma distinção entre texto e norma, que é uma distinção que nós vamos utilizar aqui, que eu já falei para vocês algumas vezes. Uma distinção extremamente importante, por exemplo, quando a gente vai tratar de mutação constitucional. A ideia de mutação constitucional só é possível porque texto e norma não se confundem. Texto é uma coisa, norma é outra. Então, mesmo o texto da Constituição permanecendo inalterado, pode haver uma mutação constitucional, porque a interpretação dada àquele texto, ela pode ser diferente. Qual é a diferença do texto para a norma? Texto é o que está escrito ali na lei, na Constituição. Norma é o resultado da interpretação do texto. É o produto da interpretação. Então, quando você interpreta um texto legal, um texto constitucional, o resultado desta interpretação é a norma, que pode ser uma norma do tipo princípio, e aí você ainda vai precisar ponderar ela com princípios diversos, ou pode ser uma norma do tipo regra, que aí você vai fazer a subsunção lógica. Então, o resultado da interpretação do texto é a norma, ou norma-regra, ou norma-princípio. Quais são os elementos utilizados pelo Friedrich Miller na concretização da norma?
Ele fala em vários elementos, ele tem um livro que trata desse método, tá? Eu estou aqui resumindo em poucos minutos, mas ele tem um livro sobre o método normativo estruturante e ele trata de vários elementos. Eu não vou falar aqui de todos, porque eu acho que não é necessário. A gente vai ver apenas aqueles principais, aqueles que vão te ajudar a entender esse método. Primeiro elemento na concretização da norma é o que ele chama de elementos metodológicos. O que seriam esses elementos? São aqueles elementos clássicos de interpretação desenvolvidos pelo Savigny, elemento gramatical ou literal, elemento lógico, elemento histórico, elemento sistemático, além de outros elementos, né, não só os do Savigny, mas elemento comparativo, elemento teleológico. Então, esses elementos tradicionais de interpretação fazem parte dos elementos metodológicos. Além deles, os princípios instrumentais, ou seja, aqueles princípios específicos utilizados na interpretação da Constituição. E aí, depois que a gente ver os métodos, a gente vai falar desses princípios. Esse catálogo que é feito tanto pelo Konrad Hess quanto pelo Friedrich Miller. Princípio da unidade da Constituição, do efeito integrador, princípio da concordância prática, princípio da força normativa. Todos esses princípios nós vamos analisar aqui. Então, primeiro elemento é esse, elemento metodológico. Elementos clássicos de interpretação e princípios instrumentais. Por isso que ele fala que a interpretação é apenas uma das etapas na concretização da norma. É um dos elementos, ainda que seja dos mais importantes. Segundo elemento, ele chama de elementos dogmáticos. Os elementos dogmáticos seriam a doutrina e a jurisprudência. Então, aquilo que os autores falam sobre aquela matéria, aquilo que os tribunais decidiram a respeito daquele tema, são os elementos dogmáticos a serem utilizados na concretização da norma constitucional. Então, além dos elementos de interpretação, você tem ainda a doutrina e a jurisprudência utilizada nessa concretização. Terceiro elemento são os elementos teóricos, os elementos de teoria da Constituição. Então, por exemplo, o poder constituinte, a compreensão da diferença entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, a questão da compreensão da diferença entre poder legislativo e poder constituinte, a questão da eficácia das normas constitucionais, a compreensão de que nem toda norma constitucional tem a mesma eficácia, tudo isso é imprescindível para que você possa concretizar a Constituição. E, por fim, um último elemento, né, lembrando que existem outros além desses, são os elementos de política constitucional. Como, por exemplo, a chamada reserva do possível. A política, ela está muito ligada ao direito constitucional. Não tem como separar as duas coisas. Está muito ligada ao direito em geral, mas ainda mais fortemente ligada ao direito constitucional. E questões políticas, muitas vezes, têm que ser levadas em consideração, mesmo no âmbito dos tribunais. Como, por exemplo, a reserva do possível. Se o Estado não tem recursos orçamentários para atender aquela demanda, por mais desejável que seja que o Estado forneça aquela prestação, você não pode exigir do Estado o impossível. Que foi o que aconteceu na Alemanha, por exemplo, com a ação em que eles pediam para que o Estado custeasse a universidade para todos que desejassem fazer um curso superior. Foi quando surgiu a ideia de reserva do possível na Alemanha, numa decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão. O tribunal disse, olha, tudo bem, a Constituição assegura a liberdade de escolha profissional e essa liberdade de escolha profissional pressupõe que a pessoa tem acesso à universidade quando a profissão escolhida exige um curso superior, como, por exemplo, advogar, ou como, por exemplo, ser médico, ser dentista, ou ser um juiz, um promotor. Só que, embora desejável que o Estado forneça
universidade gratuita para todos que desejem ter uma profissão com curso superior, não se pode exigir do Estado algo impossível. O Estado não tem como custear isso. E aí surge a ideia de reserva do possível. Então, a reserva do possível é um elemento de política constitucional. Por fim, o último desses métodos, que, como eu disse já, não é um método de como a Constituição deve ser interpretada, mas sim um método que diz quem deve interpretar a Constituição, é o chamado método concretista da Constituição aberta, que é desenvolvido pelo Peter Heberle. Este método foi cobrado na prova do TJ do Paraná em 2017. O que o Heberle propõe nada mais é do que um alargamento do círculo de intérpretes da Constituição. Ou seja, segundo ele, os intérpretes da Constituição não são apenas aqueles versados no direito, juízes, tribunais, doutrinadores, advogados. Segundo ele, todo aquele que vive a Constituição deve ser considerado um legítimo intérprete, ainda que seja um co-intérprete. Porque você não tem como obedecer os comandos constitucionais se você não interpretar os seus dispositivos. A norma não é o resultado da interpretação do texto? Então, como que eu vou obedecer uma norma constitucional se eu não interpretar aquele texto? Por isso ele diz, todo aquele que vive a Constituição é um legítimo intérprete da Constituição. Ainda que ele reconheça que a palavra definitiva sobre como a Constituição deve ser interpretada é da Corte Constitucional. Então, embora todo mundo possa interpretar a Constituição, quem vai, no final das contas, definir a interpretação que vai ser válida é a Corte Constitucional. No caso do Brasil, é o Supremo. Ele que vai dar a palavra final. Mas isso não significa que apenas ele é um legítimo intérprete da Constituição. Todos nós, mesmo que não sejamos do direito, mesmo que seja, por exemplo, uma organização social, mesmo que seja a igreja, mesmo que seja o sindicato, um grupo social, todos são legítimos intérpretes. Todos vão contribuir para a interpretação da Constituição. Por quê? Porque nós vivemos a Constituição. Então, todo aquele que vive a Constituição, todo aquele que tem que obedecer os seus comandos, deve ser considerado um intérprete legítimo do texto constitucional. A grande sacada do Peter Heberle, quando ele diz que a interpretação deve ser um processo aberto e público, é que ele traz a ideia de democracia para um momento posterior ao da criação da lei. Porque quando a gente fala em democracia, a gente fala, os representantes do povo elaboraram aquelas leis, elaboraram a Constituição. Só que o que está na lei e na Constituição é só o texto. O mandamento, o comando, é o resultado da interpretação daquele texto. E não o texto em si. Não é o que está escrito na Constituição que te obriga. É o que o Supremo diz que está escrito na Constituição. É a interpretação que o Supremo dá àquele dispositivo. Então, o que ele preconiza, o Peter Heberle? A democracia, ela deve estar presente não só naquele momento anterior, em que a lei é elaborada, em que a Constituição é elaborada, porque ali é só o texto, mas ela deve estar presente também no momento posterior, que é o momento da interpretação, porque é ali que surge a norma, é ali que surge o verdadeiro comando vinculante, obrigatório. Então, essa é a grande sacada da teoria dele. Ele traz a democracia para um momento que não era falado, que não era discutido, que é exatamente o momento mais importante, que é quando surge a norma, surge o mandamento, surge aquele comando. Novelino, na prática, como é que funciona isso? Isso é só teoria, muito bonito e tal, mas na prática tem alguma função? Tem.
Se nós pegarmos as leis que tratam do controle abstrato no Brasil, nós vamos ver pelo menos 2 institutos ali consagrados, na Lei 9868 e na Lei 9882, que trata da ADI, ADC, ADPF e ADO. 2 institutos que refletem exatamente essa visão do Peter Heber, de que a interpretação deve ser um processo aberto e público. Você saberia me dizer quais são esses 2 institutos? Primeiro, a realização de audiências públicas. Quando o Supremo realiza uma audiência pública, como foi, por exemplo, no caso das pesquisas com células-tronco embrionárias, onde o Supremo reuniu vários especialistas favoráveis e contrários àquelas pesquisas, para que eles trouxessem o seu conhecimento, ali você tem pessoas que vão contribuir com o seu conhecimento específico para a interpretação constitucional. Já que a interpretação a ser dada pelo Supremo, ela, em tese, pelo menos, vai levar em consideração aqueles argumentos trazidos por aquelas pessoas. Além da audiência pública, a figura do amicus curiae, um amigo do tribunal, amigo da corte, também parte dessa ideia. O que é o amigo do tribunal? É alguém que tem uma relevância na sociedade e que, com o seu conhecimento, pode contribuir para a decisão do tribunal sobre aquela matéria. Então, por exemplo, quando o Supremo discutiu se o antissemitismo era um crime de racismo ou não, preconceito contra judeus se seria racismo e, portanto, imprescritível, o Supremo convidou o Celso Laffer, que é uma das maiores autoridades do mundo sobre direitos humanos, para que ele atuasse como amicus curiae. Por quê? Porque com o conhecimento que ele tem sobre o tema, ele poderia contribuir para aquela decisão do tribunal. Isso não foi no controle abstrato, foi no habeas corpus, mas no controle abstrato nós temos aí vários exemplos de participação de amicus curiae. Então, essas 2 figuras concretizam na prática esse pensamento abstrato do Peter Heber. Aqui nós fechamos os métodos da dogmática alemã. Próximo bloco nós vamos começar a falar dos princípios de interpretação constitucional. Até lá.